Quando você sente aquela dorzinha de cabeça, qual é a sua primeira reação? Ir ao médico ou auto-se medicar? A automedicação é uma prática comum aqui no Brasil. Pode trazer consequências graves à saúde, como reações alérgicas e dependência. De acordo com o Ministério da Saúde, o hábito pode inibir a eficiência dos remédios e aumentar a resistência de micro-organismos. Nos últimos 5 anos, quase 60 mil casos de internações foram registrados no país. Conforme pesquisa do Instituto de Ciências, Tecnologia e Qualidade, indica que pelo menos 35% dos medicamentos são adquiridos sem prescrição médica. No entanto, poucos sabem que isso pode causar problemas de saúde como reações alérgicas, intoxicações e mesmo dependência química. Comprando medicamentos sem receita ou sem qualquer tipo de instrução, elas podem gerar outros problemas. Elas podem gerar dependência, elas podem gerar intoxicação. A intoxicação, infelizmente, hoje ela ainda ocupa um alto índice de acontecimentos, vamos dizer assim. Né? De acordo com o Cinetox, que ele faz uma Agência Nacional de Vigilância Toxicologia mesmo, então eles sempre atualizam alguns dados. E assim, é preocupante isso. Pessoas muitas vezes tomam medicamentos de uso contínuo e têm uma dor de cabeça, uma dor no dedão do pé e tomam medicamentos aleatoriamente. E isso pode provocar resistência, principalmente com antibióticos. É por isso que os antibióticos entraram aí numa outra portaria para que eles sejam restritos, né? Somente a prescrições médicas. E isso assim é muito preocupante, porque muitas pessoas são levadas à morte por não ter esse tipo de instrução. Segundo a farmacêutica, em boa parte dos casos, a indicação vem de familiares ou amigos que já tiveram quadro clínico parecido e quem desconhece o fato de que cada organismo reage de forma diferente aos remédios. O nosso organismo, vai acontecendo muitas vezes mutações, então não tem como você prever o que vai acontecer. Por isso que assim, tomei o medicamento com prescrição, pelo menos eu tenho um apoio aí do médico. Apesar de muitas vezes a gente não conseguir consulta com o médico, mas assim, procure um farmacêutico, procure alguém que possa te dar uma instrução para saber se você está no caminho correto. E vá sim procurar um médico, porque ele está aqui para isso, ele se formou para isso. Alguns medicamentos como analgésicos, vitaminas, laxantes e descongestionantes nasais são vendidos sem prescrição médica. Isso, porém, não significa que não façam mal à saúde. Eles podem agravar doenças, mascarar sintomas ou até mesmo ter efeitos colaterais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as reações adversas a medicamentos representam mais de 10% das internações hospitalares. A farmacêutica Daniela teve essa experiência dentro de casa. Não é só a automedicação, muitas vezes assim, comi alguma coisa que não me fez bem. Então, vou dar um exemplo até mesmo da minha casa. Meu pai estava passando muito mal, estava sendo corriqueiro isso. Muito mal do estômago. Toda hora ia na farmácia, comprava sal de fruta e eu, pai, não faça isso, não faça isso. Mas em casa é complicado, né? Então, vai tomando, e o pai, não faça isso, não faça isso. Ele estava com começo de infarto. Então, assim, estou com dor de estômago hoje, amanhã também, depois de amanhã também. Gente, vá procurar um médico, não fique tomando nada aleatoriamente. Então, assim, é preocupante isso. E, por exemplo, no caso, não só a intoxicação, como eu falei, morte, dependência, porque às vezes a pessoa não liga uma coisa na outra, mas causa sim. E às vezes você está mascarando outro tipo de doença ou uma reação que o medicamento, por exemplo, de uso contínuo te causa. Por isso, para que qualquer tratamento seja bem sucedido, é importante contar com o aval de um médico. É importante sim. Às vezes você fica lendo a bula, você fica preocupado. Então, assim, não faça isso. Procure um profissional para que que seja habilitado, para que ele possa te instruir no que você deve fazer. Toma, não toma, procure um médico, suspenda o uso. Então, assim, isso tem que ser acompanhado. Não pode ser assim, eu acho que eu devo tomar, ou eu acho que eu devo parar. Precisa de um acompanhamento. Vamos mais uma vez ao plantão da redação.
Os assassinatos na região metropolitana do Vale do Paraíba tiveram um acréscimo de 15%. Só no mês de setembro foram registrados 40 homicídios. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, aponta o Vale do Paraíba como a região mais violenta do interior do estado. Como forma de impedir os impactos ambientais e preservar a flora e a fauna da região, o Ministério Público pediu a paralisação das obras de prolongamento da rodovia Carvalho Pinto, trecho Taubaté-Ubatuba. De acordo com o Grupo Especial de Meio Ambiente, a obra estava colocando em risco a população de macacos bugios nativos da localidade. Por isso, o pedido de paralisação e mudança do projeto inicial das obras. A Embraer admitiu que pagou propina de mais de 5 milhões de dólares em 3 contratos de compra e venda de aeronaves nos anos de 2007, 2008 e 2010. E para encerrar as acusações, a fábrica de aeronaves pagará cerca de 206 milhões de dólares às autoridades brasileiras e norte-americanas. Uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito permite multa por som automotivo acima dos decibéis permitidos. A lei já está em vigor e vale para qualquer tipo de som, não apenas para os mais potentes. A infração é considerada grave, com perda de 5 pontos na carteira e multa de R$ 127,69. Eu sou Kivia Henning e você acompanha agora como fica o clima em algumas cidades. Ilhabela tem mínima de 20, máxima de 29. Guarulhos, mínima 18, máxima 32. Pindamonhangaba, mínima 20, máxima 31. E Rio de Janeiro, mínima de 21, máxima de 36 graus. Logo após o nascimento, o bebê deve ser submetido a uma série de exames. Conheça agora os cuidados que os pais devem ter com os recém-nascidos. Hoje nós estamos falando sobre plantar o futuro, né? Dr. Alberico Pereira Filho, pediatra, já plantou aí muitas sementinhas que hoje já estão, né? Árvores frondosas, né, doutor? Já estou cuidando de filhos de paciente meu. De filhos e talvez até de netos, se bobear, né? Isso não pode contar para ninguém, né? Mas, olha, é muito importante isso, porque o senhor está passando aqui informações preciosas, né? Eu sei que o senhor vai montar aí a UTI neonatal do Hospital 10 de Julho, primeiro numa fase pequena, né? Depois uma expansão. O Hospital 10 de Julho, que pertence à Unimed, ela tem a intenção de montar uma maternidade lá. Como isto é um processo que é lento, você vai adquirindo melhorias conforme ela vai funcionando, a intenção da Unimed hoje é montar uma maternidade com um berçário comum, e dentro dessa maternidade, no Hospital 10 de Julho, vai ter uma coisa que é muito importante na atualidade, para as mães que querem ter um parto humanizado. Aqui no Vale do Paraíba, se eu não me engano, eu acho que é Jacareí, que tem uma sala de parto que se chama PPP. Pré-parto, parto e pós-parto. A mãe entra nessa sala, em trabalho de parto, dá a luz nessa sala e fica com a criança nessa sala. É um parto humanizado que a mãe pode dar a luz dentro da banheira, pode dar luz... Isso deve ser um leboyer, doutor? Não, leboyer é uma outra modalidade, é um parto num ambiente mais calmo, mais tranquilo, com música, a criança nasce, você põe ela num banho de imersão, esse daí não, é um processo que vai desde o pré-parto, desde a hora que ela começa a entrar em trabalho de parto até ela sair da maternidade. Doutor Alberico, e alimentação? Porque hoje está na moda essa história aí dos fast foods, né? E é uma tentação, até bota um brinquedinho na caixa, é um negócio complicado. Deve liberar geral ou tem que tomar cuidado? Olha, eu acho que você tem o dia a dia e tem o eventual. Você vai assistir um filme com a criança, ela não vai comer uma pipoca? É judiação, né? É verdade. Ela vai num shopping center, não vai comer um sanduíchezinho desses, não vou falar a marca, mas não vai comer? Tem que comer. Ela sai na escola, tem um amiguinho com um danoninho, você não vai dar de vez em quando danoninho para a criança? Não tem jeito de você evitar.
A tentação é grande. A tentação é muito grande. Agora, o que a mãe tem que ter é o seguinte, é ter uma alimentação saudável a maioria do tempo. A semana toda, durante a semana, que é o dia a dia, procurar ter uma alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Verdura, fruta, legumes, o arroz, o feijão, a carne, o peixe, o frango. E ter aqueles horários, né? A criança tem que ter horário. Ela levanta de manhã, tem o que a gente fala de pequeno almoço. É um café onde ela vai tomar seu leite, vai comer seu pão, vai comer o seu danoninho. E ele tem um almoço e tem um jantar. Esses horários têm que ser respeitados. Meu filho não come. Tá bom, não come. Mas o que está acontecendo com o seu filho? Doutor, ele mama o dia inteiro. Não vai comer. Doutor, meu filho não come. Bom, o que está acontecendo? Doutor, quando chega por volta das 11 horas, ele vai comer um Danone, vai comer uma bolacha recheada, vai comer um suquinho daqueles de caixinha, não vai almoçar. Então, a gente tem que ter bom senso. E alimentação saudável é aquela que você tem de tudo. Fruta, verdura, legumes e o arroz, o feijão, a carne, o peixe. Doutor Alberico, foi um prazer enorme conversar com o senhor. Tenho certeza que você aí em casa vai ter aí cuidados maiores a partir do que ele falou. E eu vou pedir que o senhor não fique muito longe da gente, não. Volte mais vezes aqui com essa palavra fácil, né? Essa forma tão boa de comunicação, trazendo sempre informações preciosas, importantes ao nosso telespectador. Obrigado pela vinda e você continua com a gente aqui no Repórter Setorial. Nesta edição você viu que voltou a valer a lei que obriga motorista a manter farol baixo durante o dia nas rodovias. Ainda é polêmica para algumas empresas liberação de celular no local de trabalho. Brasil possui a segunda internet mais cara do mundo. Viu também os verdadeiros perigos por trás da automedicação. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever tudo em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, facebook.com/repórtersetorial. Dá uma passadinha no nosso Instagram, visite também o nosso canal no YouTube, youtube.com/repórtersetorial. Lembramos que temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia, aos sábados e domingos às 11 da noite. A boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.